Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus que já está aberta. Aqui a Bíblia não fecha. Todos os dias aqui estamos para compartilhar, para transmitir, para fazermos a nossa reflexão, para que Deus possa atuar em nossa vida, operar em você e em mim e enfrentarmos o dia a dia, enfrentarmos as agruras da vida, os desafios. Então temos o ônus e o bônus, como falamos ontem, não é? O bônus nunca vem sem o ônus. Então nós precisamos estar preparados para qualquer situação deste mundo. E o único preparo que nós temos para enfrentar as lutas, os inimigos das regiões celestiais, porque nós não temos que lutar contra os nossos irmãos, contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades que estão lá nas alturas e que povoam o nosso planeta, nos incomodando, não é? Agora temos aí já demonstrações místicas, espirituais, desse Rock in Rio, que teve aí há pouco tempo, em São Paulo também, uma coisa demoníaca, impressionante. Então o inimigo está ocupando o território dele, porque este mundo pertence a ele. Deus quer nos tirar, resgatar deste mundo, nos salvar. Todos nós passaremos por uma prova, e uma prova de fogo, para sermos redimidos e levados, arrebatados para o céu, para a vida eterna. E depois, então, Deus renovará este planeta, porque só depois que Satanás e seus anjos, os demônios e o diabo for destruído, completamente aniquilado, erradicado o mal deste mundo, então tudo voltará a ser como antes. Mas o inimigo, ele não sossega, ele não dorme, ele não desiste, e ele vai lutar até o fim para levar para o inferno ou para a morte eterna quantos mais ele puder. Sinistro, né? Mas é a realidade. E eu quero compartilhar com você a epístola ou a carta de Tiago, capítulo 1, os versos 2 a 5, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A fé desenvolvida e confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, tem que alcançar a sua plenitude, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em tudo seremos vencedores, pelo poder de Jesus Cristo, através da fé de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. E o verso 5 diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera ou impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Um homem acompanhou o desenvolvimento de um casulo, o nascimento de uma borboleta pendurada, e então ele começou a perceber o momento em que a borboleta começou a fazer a pressão para arrebentar o casulo, e ali foi um processo demorado, até que a larva conseguiu se desprender do casulo e ficou pendurada. Só que não conseguia sair daquela situação que estava. E o homem ficou preocupado, disse assim: nossa, eu vou ter que dar uma ajuda aqui para essa larva se transformar numa borboleta. E ele foi lá com a tesoura e cortou ali a ligação que havia entre o casulo e a larva, e a borboleta caiu. E a borboleta, ela conseguiu ali esforçar-se, mas não desenvolveu asas, ela adquiriu só corpo, e a asa dela ficou pequena e ela não conseguia voar e se rastejava. E aí aquele homem
pesquisador, ele entendeu que o esforço de se soltar, o esforço de sair do casulo, o esforço para se libertar daquela situação é que faz com que os nutrientes, não é, da larva desenvolvam, diminuam de tamanho, porque a larva ela é gordinha, né? Ela diminua de tamanho e as asas desenvolvem e então nasce a linda borboleta colorida e flutuante. Ele não podia ter feito aquilo. E hoje Tiago está dizendo para você e para mim, é preciso que nós passemos sim por um processo de purificação da fé. As provações nos ajudam a crescer. E o livro do Apocalipse, escrito por João, lá na ilha de Pátimos, diz também para nós que Deus usa o ouro refinado no fogo como a fé, como símbolo da fé purificada, como símbolo da fé desenvolvida. Compre de mim, lá em Apocalipse 3, não é, 14 em diante, ele diz assim, compre de mim, vocês que dizem que são ricos, compre de mim ouro, sem precisar de dinheiro, o ouro refinado no fogo, que é símbolo da fé desenvolvida, aprovada e aperfeiçoada. Percebe? Então não adianta nós querermos cortar atalhos para ir para o céu, que nós não vamos conseguir, porque é através da fé, de uma fé provada, e a fé, as provações são obreiras da fé, do desenvolvimento espiritual, para alcançarmos a plenitude da esperança. Claro que se você estiver num processo de desenvolvimento pela fé, Deus completará em você e em mim aquilo que nós não podemos realizar, não é? Diferentemente da larva, que precisa de todo o processo. Nós também precisamos de todo o processo de purificação da fé, de aprovação da fé, de consolidação da fé. Precisamos também de todo o processo. Para Deus, todo o processo é o nosso maior desejo de alcançar a plenitude da fé e da esperança. Então, se nós ficarmos pelo meio do caminho neste processo, Deus completará pela nossa fé nele aquilo que faltou e nós alcançaremos então a perfeição, a perfectibilidade da salvação em Jesus Cristo. Olha que espetáculo, que processo lindo! E nos tornaremos pessoas livres e voaremos como os anjos, com asas como águia, na plenitude, na amplidão do espaço azul, do espaço sideral, onde Jesus tem um lar, uma casa preparada para você e para mim. Que tal? Vale a pena nós passarmos por grandes provas. Não que nós tenhamos que ser masoquistas, mas as provas nos fazem pessoas capazes, pessoas diferentes. E este mundo nos coloca em provas. Jesus passou pelas duras provas para chegar ao Calvário e foi forte, foi fiel, foi obediente até a morte e morte de cruz, para a tua e para a minha salvação. E então, vamos com fé? Feche os seus olhos nesta quarta-feira, inclina sua fronte se puder e oremos. Senhor meu Deus, como é bom saber que o Senhor está trabalhando por nós até hoje, através da mediação de Jesus Cristo, que intercede, da intercessão de Jesus Cristo intercedendo por nós junto ao Pai. E aqui o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas para a nossa purificação e crescimento espiritual e atingimento da plenitude da nossa fé e da esperança. Assim oramos agradecidos por mais esta quarta-feira, em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos oramos, amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês, tchau, tchau.